Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês dois itens importantes para a gente continuar as atividades. Como que a gente transforma números decimais em frações. E outro é sobre a fração geratriz, né? Como a gente transforma uma dízima periódica em uma fração que a gente chama de fração geratriz. Bom, transformação de números decimais em frações. Então, eu coloquei alguns números decimais para a gente poder observar. O primeiro aqui, ó, é o 0,8. A gente lê 8 décimos, ou seja, 8 décimos, né? 0,65. Como que a gente lê? 65 centésimos, tá? Porque ele tem duas casas depois da vírgula. E se a gente for escrever uma fração de 65 centésimos, seria como? 65 centésimos. 5,36. A gente lê de duas maneiras, né? Um é 5 inteiros e 36 décimos, né? Ou 536 centésimos. Por que centésimos? Porque a gente vê que tem duas casas depois da vírgula, então é centésimos. Se tivesse 3, milésimos. Se tivesse uma, décimos. E aí, como que a gente escreve 536 centésimos? A gente coloca o 536 em cima e o 100 embaixo. E o 0,047, que a gente lê 47 milésimos, que é o 47 em cima e o 1000 embaixo. Então, como que a gente transforma esses números decimais em frações, tá? Então, aqui, ó, 0,8. O que eu faço? Eu pego o número que está diferente de 0 aqui, ó, o 8. Eu coloco no numerador da fração, tá? No denominador, que é o número de baixo, eu coloco 1. Aí eu vejo quantos números tem depois da vírgula. Aqui tem um número só, então eu ponho um 0. 8 décimos, tá? Que dá para simplificar, mas depois a gente vê isso. Aqui, ó. Aqui o 0,65, eu tenho duas casas depois da vírgula, né? Eu tenho 65, que eu coloco 65 aqui em cima, embaixo eu coloco 1. Como eu tenho duas casas depois da vírgula, são dois zeros depois do 1, ó. Então, 65 centésimos. 5,36. Eu ponho o número sem vírgula em cima, daí fica 536. Aí eu coloco o traço da fração, coloco 1. Tem dois números depois da vírgula, dois números zeros, tá? E o último exemplo, ó, que é o 0,047. Depois, o número que eu tenho diferente de zero é o 47, então eu ponho somente ele, tá? Eu não ponho zero porque não tem porquê. Aí eu ponho o traço da fração, coloco o número 1, são três números depois da vírgula, né? Então, três números zeros. Assim, o número decimal é igual à fração que se obtém escrevendo para numerador o número sem vírgula e dando para o denominador a unidade seguida de tantos zeros quanto forem as casas decimais. Aí eu coloquei outros exemplos para a gente fazer. O 0,2. Então, eu vou transformar 0,2 numa fração. Então, depois, que número que eu tenho sem ser o zero? Eu tenho 2. Então, vou pôr o 2 em cima. Embaixo, eu coloco o número 1. Aí, eu vejo quantos números eu tenho depois da vírgula. Eu tenho um número, então, 1, 0. 2 décimos, tá? O 2 e o 10 são números que dá para simplificar. Tanto o 2 quanto o 10 dá para dividir por 2. Isso que é simplificar. 2 dividido por 2 é 1. 10 dividido por 2 é 5, tá? Então, se eu escrever nesse formato 1/5, estou correta. 1,8. Ó, vou escrever o 1,8 sem a vírgula. Virou número 18. Coloco o traço, né, de fração, coloco o número 1, algarismo 1. 1,8 tem uma casa depois da vírgula, então é 1, 0, ó. 18 décimos. Para me transformar 18 décimos, já está em fração. Eu posso simplificar o 18 10 dividindo os 2 por 2, né? Porque são números pares. 18 dividido por 2 é 9 e 10 dividido por 2 é 5.
2,25, ó, vou colocar 2, 5, virou 225 sem a vírgula. Embaixo eu ponho 1, são 2 números depois da vírgula, então 2 zeros, tá? O 225 e o 100 são números múltiplos de 5, tá? Porque termina com 5 e 0, então eu posso dividi-los por 5 para simplificar, tá? 225 dividido por 5 vai dar, quer ver, 75, é 75, mais 75, 150, não, 45, ó, 45 mais 45, 90, é 45, tá? Vocês podem usar a calculadora. 100 dividido por 5, 20. E o 45 e o 20 também é múltiplo de 5, então eu vou dividir os dois por 5, 45 por 5 vai dar 9, e o 20 por 5 vai dar 4, tá? E aí eu tenho 9 quartos. O 0,007, então eu vou pôr o 7 em cima, que é o número que eu tenho, sem a vírgula, né? Embaixo eu ponho 1. Ficou um pouco torto esse 1, mas tudo bem. Eu tenho 1, 2, 3 números depois da vírgula, então eu vou pôr 3 números zeros. 7 milésimos, tá? O 7 não dá para simplificar. E aqui, 25,8, ó. Vou colocar o número sem a vírgula, virou 258. Coloco 1 embaixo, tem somente uma casa depois da vírgula, então 1 número 0, tá? Aí eu posso dividir o 258 e o 10 por 2. 258 dividido por 10 vai dar 200, 100, 50, 25, 129. E o 10, 5. E acabou, tá bom? Então, esse é o jeito que a gente transforma uma fração, perdão, ao contrário, um número decimal numa fração, tá bom? Se no exercício vocês não simplificarem, o exercício não está pedindo para simplificar, então a primeira maneira está correta. Se pedir para simplificar, e vocês simplificam conforme eu expliquei para vocês. Agora a gente vai explicar sobre a fração geratriz. Bom, gente, a fração geratriz, tá? Então, o que é uma fração geratriz? A fração geratriz é aquela que, quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica, que é aquele número decimal periódico, né? Que depois da vírgula ele não tem fim, mas tem um período aí a se cumprir. Os números decimais periódicos apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Esse algarismo, ou algarismos que se repetem, a gente chama de período, né? Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, a dízima é classificada como simples. A gente vai ver já. Já quando além do período existir na parte decimal algarismos que não se repetem, a gente chama de dízima composta. Então, o primeiro exemplo aqui, ó. 4 nonos. Se eu dividir o 4 por 9, vai ficar 0,44444. Então, o período aqui é 4, né? Só se repete o período aqui depois da vírgula, não tem outro algarismo, então ela é uma dízima periódica simples. 32 nonos. Se eu dividir 32 por 9, vai ficar 3,55555. Depois da vírgula, só tem o período 5, né? Só o número 5 se repete. Então, ela é uma dízima periódica simples, embora ela tenha essa parte inteira aqui, ela é simples porque na parte decimal dela eu só tenho o período. Agora, se eu dividir 52 por 90, vai ficar 0,57777. Depois da vírgula eu tenho 5, antes do período, né? O período é 7. Então, como eu tenho um número, né, que depois da vírgula, que não representa o período, ela é composta, tá? Antes de começar o período tem o número, então ela é composta. Agora a gente vai descobrir como que a gente transforma uma dízima periódica numa fração. Então, a gente vai pelo método prático, tá? Que é, para encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica, podemos também utilizar o método prático. Quando a dízima for simples, o numerador será igual
a parte inteira com o período menos a parte inteira e no denominador a quantidade de 9 igual ao número de algarismo do período. Falei grego, com certeza, mas a gente vai explicar o método mais simples para vocês. Então, por exemplo, tá? Determine a fração geratriz da dízima periódica 0,2222. O que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte inteira e o período. Então, nesse daqui, a parte inteira não tem, é o 0. Então, eu não coloco aqui, eu só coloco o período, que é o 2. Menos a parte inteira, menos 0. Então, vai ficar 2 menos 0, traço de fração. Embaixo, eu vou colocar algarismos 9 de acordo com os números que se repetem. Nesse exemplo, eu tenho apenas um número que se repete, então vai ser um número 9. E aqui, né, eu vou fazer 2 menos 0, que é 2 nonos. Aí, acabei aqui por resolver. Agora aqui, ó, a fração geratriz, eu vou fazer da dízima periódica 34,131313. Essa fração aqui, essa dízima, ela é simples, tá? Porque ela, depois da vírgula, só se repete o período, que é 13. Então, a gente vai fazer pelo método prático. Então, primeiro eu vou colocar a parte inteira e o período. A parte inteira aqui é o 34. Então, eu coloquei 34 e o período 13, ó. 13 é o número que se repete. Virou 3.413. Menos a parte inteira. Então, 3.413 menos a parte inteira aqui, ó, é o 34. A parte inteira, gente, é o número que tem depois da vírgula. Embaixo, eu vou pôr números 9. O período é o período 13. O 13 é composto de 2 algarismos, então, são 2 números 9. Aí, fazendo a conta, 3.413 menos 34 vai dar 3.379 por 99 avos, tá? Agora, a gente vai fazer outros exemplos. A gente vai fazer essa daqui, ó, 0,444444, 0,25252525 e 4,12121212. A 0,444, ó, vamos lá. A gente vai colocar a parte inteira e o período. Como aqui a parte inteira é 0, eu não vou pôr ela, eu vou pôr só o período, que é 4. Menos a parte inteira. Então, 4 menos 0. Embaixo, eu vou pôr números 9 de acordo com o período. No período, somente o número 4 se repete. Então, um número 9. Aí, 4 menos 0 é 4 nonos, tá? Aí, o que a gente pode fazer para confirmar? Dividir depois na tabuada, na calculadora, 4 dividido por 9. Vocês vão ver que vai chegar nesse número aqui. Ó, o outro, ó, 0,252525. Eu coloquei 3 pontinhos. O número, a parte inteira menos o período, a parte inteira e o período vai ficar 25. Por quê? Porque a parte inteira é 0, então não tem por que eu colocar 0,25. Menos a parte inteira. Então, vai ficar 25 menos 0 no numerador. No denominador, como 25 é o período e é composto por 2 algarismos, vou pôr 2 números 9. 25 menos 0, 25, 99 avos, tá? E aqui, gente, essa daqui eu vou explicar aqui em cima porque o espaço já tá pequeno. Então, aqui eu tenho 4 inteiros e depois eu tenho 12, 12, 12, 12, 12. Então, eu vou escrever a parte inteira e o período. Daí, vai ficar o número 412 menos a parte inteira, menos 4, porque o 4 é a parte inteira. O período se repete os números 12, né? O algarismo 12. Então, são 2 algarismos. Então, eu vou colocar 2 números 9 aqui, ó, 99. 412 menos 4 vai ficar 408 por 99 avos, tá? Essas daqui a gente não vai simplificar, não. Essa daqui não dá. Essa daqui também não. Mas essa daqui dá. Por quê? Porque o 408 é múltiplo de 3. Mas a gente não vai simplificar. A gente vai deixar nesse formato aqui para a gente
entender primeiro o processo para depois ir para outro processo, tá? Agora que eu expliquei para vocês as dízimas periódicas simples, a gente vai explicar como a gente transforma uma dízima composta numa fração geratriz, tá? Um processo é um pouco diferente. Então, quando a dízima for composta, o numerador será igual à parte que não se repete com o período, menos a parte que não se repete. Quer ver? Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho 6,3777777. No numerador, eu vou colocar números que não se repete e o período, tá? Então, aqui, o números que não se repete é o 63 e o período é 7. Opa! Então, vou pôr 63 aqui, o 6, o 3 e o período 7. Menos os números que não se repete. Então, os números que não se repete é o 63. Então, vai ficar 637 menos 63. Embaixo, eu vou colocar o 9 de acordo com o período. Então, o período é o 7. É o 7 que vai se repetir. O 7 tem um algarismo só. Então, um número 9. E eu vou completar também com zeros de acordo com os números que não se repetem depois da vírgula. Depois da vírgula, eu tenho o número 3 que não se repete, que é um algarismo só. Então, vai ser um zero, tá? 637 menos 63 é 574. E aí, eu divido por 90, né? E acabou. Quer ver? Vamos fazer outros exemplos? Então, eu vou colocar os números que não se repete, o período. Aqui, os números que não se repete é o 12. Vou colocar aqui, ó. 0,1222 e assim vai. Os números que não se repete é o 12, né? É o 1 e o 2, que é o período, menos o período. Opa, peraí. Perdão. Menos o número que não se repete, então menos o 1, tá? Embaixo, eu tenho o período é o 2, né? Então, eu tenho um algarismo só, então vai ser um número 9. E os números que não se repetem depois da vírgula é o 1, então vai ser 1 zero, tá? Se fosse 2, 2 zeros. Se fossem 3 algarismos, 3 zeros. Então, 12 menos 1 é 11 por 90 avos, tá? Aqui, ó, 5,23, ou perdão, 5,2, depois os números que se repetem é o 36, 36, 36, 36 e assim vai, tá? Esqueci de pôr os 3 pontinhos. Aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os números que não se repetem e o período. Então, eu tenho 52 e depois os que se repetem é o 36. Menos, tá? Os números que não se repetem. Então, aqui, os números que não se repetem é o 52, tá? Vai ter o 5 como parte inteira também, tá? Embaixo, eu vou ver que o período é o 36, e o 36 é composto de 2 algarismos, então, eu vou pôr 2 números 9. E aí, eu vou completar com zeros de acordo com os números que não se repetem depois da vírgula. Depois da vírgula, antes do período, eu tenho o número 2 que não se repete. O número 2 é um algarismo só, então, número 0. Vamos fazer 52, 5.236 menos 52. Vou fazer aqui no rascunho, 4, 3 menos 5 não dá, empresto, 13 menos 5 é 8, 5, 5.184, tá? E embaixo, 990, tá? Vamos recapitular? Então, primeiro, né? O que eu faço? Eu coloco os números que não se repetem o período. Então, aqui os números que não se repetem é somente o 1 e o período é o 2. Então, ficou o número 12. Menos os números que não se repetem, aqui menos o 1, tá? Embaixo, o período é o número 2. Como é um algarismo só, eu vou pôr primeiro um número 9
E eu vou completar com zeros, de acordo com os números que não se repetem depois da vírgula. Depois da vírgula eu tenho o número 1 que não se repete, que é um algarismo, então 1 zero. Então ficou 12 menos 1 por 90. Aqui ficou 11/90, tá? E aqui, gente, 5.236 menos 52, né? Por quê? Aqui eu tenho 5,2, depois eu tenho o período 3, 6, 3, 6, 3, 6, infinitos números 3, 6. Então, eu primeiro vou colocar os números que não se repetem, que é o 5 e o 2, e o período, 3, 6. Menos os números que não se repetem, que é o 5, 2. Embaixo, o período é composto por 2 algarismos, então eu vou pôr 2 números 9. E vou completar com 0, porque representa um número depois da vírgula que não se repete. 5.236 menos 52 dá 5.184 por 990, tá? E é isso. Agora eu vou explicar para vocês os exercícios da apostila. Bom, gente, na apostila, vocês vão fazer o da página 93, tá? O exercício 1 fala sobre levantamentos de conjuntos numéricos. Então, eu vou pedir para que vocês façam uma pesquisa sobre conjuntos numéricos e façam um breve resumo, tá? Na 2, escreva os números racionais em forma de fração. Então, vocês vão transformar esses números, né, que são decimais, em fracionários, tá? Esse daqui, a E, pode manter dentro da raiz, não tem problema não, tá bom? Na 3, escreva os números racionais na forma decimal. Então, vocês vão dividir 2 por 15 e colocar nessa forma decimal. 1 por 3 e assim por diante. Vocês podem utilizar a calculadora, não tem problema. O objetivo aqui é a gente saber trabalhar com as diferentes hipóteses de números racionais que existem. A 4, vocês vão transformar esses números, tá, em fração geratriz, tá bom? Nenhuma delas são compostas, são simples, então vocês vão colocar. A 5, explique com suas palavras o que são números racionais. Então, gente, é bem simples, tá? Vocês podem já pesquisar na internet, mas basicamente, resumidamente, os números racionais são números que podem ser representados na forma de uma divisão, tá bom? E é isso, tá? Na próxima aula a gente explica os conjuntos dos números irracionais, tá bom? Que vem aí o número π, as raízes não exatas e tudo mais. Até mais e uma boa aula.